Glória a Deus. Muito bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo abençoado. Estamos iniciando o nosso perto do meio-dia desta quinta-feira, dia 31 de agosto de 2023. É o último dia do mês de agosto e pode ter certeza, fique na fé, que Deus ainda pode virar teu cativeiro, mudar tua história, nessas poucas horas que faltam para se concluir este dia e se concluir este mês. Fique na certeza daquele que prometeu, que é fiel para cumprir. Estamos aqui confiantes, estamos aqui acreditando no mover, no agir, no operar do nosso Deus. Senhor Deus, nós temos certeza que nesta manhã o Senhor vai falar ao coração do teu povo, o Senhor vai falar pela tua palavra, o Senhor vai trazer o entendimento, vai se revelar de acordo com aquilo que está escrito. Por isso, Deus, estamos nos preparando nesta manhã para grandes coisas. O povo está se conectando, o povo está, meu Deus, chegando na nossa igreja para tomar posse da sua bênção. Oh Deus, eu estou falando aqui da nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, Regional Santana, Avenida Cruzeiro do Sul, 3320. Esse é o endereço da bênção. Estamos aqui, Senhor, para ser alcançados pelo teu poder. Estamos aqui para ser alcançados pela tua glória, para que o Senhor possa estar nos instruindo, para que o Senhor possa estar operando. És o Deus de todo poder, de toda glória, és o Deus de todo louvor. Por isso, Pai, preparados estamos, nosso coração está pronto para te ouvir. Nosso coração está pronto, Senhor, para receber a semente. Preparamos a nossa boa terra, o nosso coração para receber a semente, que é a tua palavra, que vai falar ao nosso coração, que vai trazer o entendimento, e tudo para a tua glória, e tudo para o teu louvor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ô glória. Bom dia quem está entrando na nossa transmissão, um ótimo dia. Deus abençoe grandemente. Bom dia, irmã Márcia Santos, que está entrando na nossa transmissão. Bom dia, um abraço para a irmã, um abraço para o Herbert, um abraço para o povo de Santa Catarina. Que esse povo seja abençoado grandemente pelo poder de Deus, em nome de Jesus. A nossa irmã também, Dilma Dias, que está entrando na nossa transmissão. Seja bem-vinda, irmã Dilma Dias. Estamos aqui mais uma vez para tomar posse da nossa bênção. Estamos aqui mais uma vez para sermos alcançados pelo poder de Deus. Estamos aqui para ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. O Senhor nosso Deus vai nos instruir pela sua palavra. O Senhor nosso Deus vai se revelar pela sua palavra. E o nosso coração está pronto, Senhor, para receber a tua instrução. Glórias ao nosso Deus. Bom dia quem está entrando aí. Bom dia, irmã Josélia Silva, lá da Vila Zilda. Deus abençoe grandemente, irmã Josélia. Deus abençoe a irmã, abençoe a família, abençoe todo o seu povo, toda a sua parentela, para a glória dele, em nome de Jesus. Estamos nos preparando, e nós estamos há algumas semanas já no estudo, estamos aprofundados no estudo muito importante sobre a vida do profeta Samuel. E a vida do profeta Samuel nos trouxe e tem nos trazido, né, muitos ensinamentos. Temos aprendido muito, e não vai ser diferente hoje. Hoje nós chegamos à 8ª lição da vida do profeta Samuel. É o 8º culto falando do profeta Samuel. E ainda temos muito mais coisas para aprender. Ainda temos muito mais para aprender. Deus ainda tem muitas coisas a falar conosco. E pode ter certeza que vai ser tudo útil. Vai trazer muito ensinamento, muito conhecimento. Vai abrir muito o nosso entendimento, a nossa visão sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus em nome de Jesus. Então se prepare aí, que hoje não vai ser diferente. Como sempre Deus tem falado, Ele vai continuar falando. Ontem eu parei aqui, ontem nós paramos o nosso estudo, em 1 Samuel capítulo 4, no versículo 10, né? Versículo 10. Nós paramos ontem em 1 Samuel capítulo 4, versículo 10. Foi onde eu parei ontem. E hoje nós vamos dar continuidade. Nós vamos continuar do versículo 11. 1 Samuel capítulo 4, versículo 11 até o 17, nós vamos hoje, para aprender mais um pouquinho da vida desse grande profeta de Deus. Nós aprendemos sobre o nascimento do Samuel, aprendemos sobre a sua infância. Ele foi criado na casa de Deus,
ele foi criado com um profeta chamado Eli, um sacerdote chamado Eli. Ele foi aquele que cresceu na casa de Deus e diz que ele ia crescendo. Desde a sua infância, ele cresceu na presença de Deus. Desde a sua infância, ele foi aquele que buscou a Deus. E chegou à sua juventude já bem entendido sobre o seu ministério, compreendendo perfeitamente bem a chamada de Deus para ele. Aí ele começou a exercer o seu ministério na juventude. Ainda jovem, ele começou a exercer o ministério de profeta. Deus chamou ele para ser um profeta, para profetizar na vida do seu povo, que é o povo de Deus. E assim foi o Samuel, desde a sua infância. E nós aprendemos isso ontem, que ele falou para o povo o que deveria fazer, colocar a casa em ordem, se arrependerem dos seus pecados, se purificarem, para depois irem à batalha contra os inimigos. Mas aquele povo não deu ouvido. A palavra de Deus parece que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Tem muitas pessoas fazendo isso nos dias de hoje. Tem gente que a palavra é pregada, Deus fala com o seu povo, mas o povo parece que a palavra não surtiu efeito. Não guardam a palavra no coração, não colocam em prática, e depois vem a batalha, vem a luta, vem a peleja, e essas pessoas vão querer guerrear com o inimigo e vão ser vencidas. Por quê? Porque não se prepararam para a batalha, não se prepararam para a peleja, foram enfrentar os inimigos de qualquer jeito, de qualquer forma, e não se enfrenta o inimigo de qualquer forma. Qualquer pessoa que enfrentar os inimigos de qualquer forma, já perdeu a batalha. Se eu, você, qualquer um de nós, formos enfrentar os inimigos, formos enfrentar o diabo, enfrentar os demônios, enfrentar o inferno, com a nossa força, despreparados, de qualquer jeito, não vai demorar muito, nós vamos cair vencidos. Foi o que aconteceu com esse povo. Eles foram à batalha contra os filisteus, despreparados e sem Deus. O pior de tudo é você ir a uma batalha sem Deus estar contigo. O pior de tudo é você ir a uma batalha sem Deus estar na batalha. Quando é que Deus não está na batalha? Quando nós andamos nas práticas do mundo, quando andamos no pecado, quando andamos na desobediência, quando andamos na rebeldia, quando andamos de qualquer jeito, Deus não está conosco. Nós vamos lutar sozinhos. E sozinho, o que será de nós? Ele diz, sem mim nada podereis fazer. Então, sem ele, a batalha já está perdida, irmão. Quem for à luta sem Deus, já perdeu a batalha. Pode ter certeza que você não vai vencer. Você não vai conseguir. Agora, se você se colocar na posição, eu, você, qualquer um, nos santificar, nos purificar, obedecer a Deus, fazer a sua vontade, e Deus está conosco, aí sim Deus está conosco. Aí nós vamos à batalha, e Deus vai à nossa frente, aí você pode ter certeza que a vitória já é certa. A vitória já está garantida nessas condições. É por isso que muitas pessoas perdem a batalha. É por isso que muitas pessoas não vencem a luta, porque elas querem ir se estribando no seu próprio entendimento, querem irem da forma que elas acham que deve ir, não consulta a Deus em coisa nenhuma, não pergunta se é a hora, se é o tempo, se deve ir, se não deve ir, não espera o tempo e fatalmente é vencida. Então é isso que nós estamos aprendendo, através da palavra de Deus, que está nos ensinando muito a nos colocar na batalha, mas em condições de vitória, e tendo certeza da vitória. Você nunca pode ir a uma luta sem ter certeza da vitória. Nós não podemos ir a uma batalha sem ter certeza da vitória. Temos que ter certeza da vitória. Então é daqui que nós vamos pegar. A irmã que sempre colabora aí na nossa obreira virtual, coloca aí, irmã, por favor, Estudo da vida de Samuel, parte 8. Estudo da vida de Samuel, parte 8. Aí coloca aí 1 Samuel capítulo 4, versículo 11 ao 17. Versículo 11 ao 17. Vamos começar pelo versículo 11, capítulo 4, versículo 11. Está chegando aí mais pessoas que estão entrando na nossa transmissão. Sejam bem-vindos, bem-vindas, em nome do Senhor Jesus. Eu estou falando aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus, Regional Santana, Avenida Cruzeiro do Sul, 3320. É o endereço que eu estou hoje ministrando a palavra. Segunda-feira estarei em outro lugar. Terça-feira, só Deus sabe. Então, nós não temos paradeiro. Nós ministramos onde Deus manda, para onde Deus envia. Então, tome posse da sua bênção nesta manhã, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Vamos lá então. 1 Samuel capítulo 4, no versículo 11, fala sobre a arca de Deus, a arca do concerto, que ela é tomada de Ofni e Finéias, que são mortos. Então aqui dá para entender que enquanto a presença de Deus era na vida de Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, o sacerdote, enquanto que a presença de Deus estava ali, estava protegendo, guardando, amparando eles. Não é diferente comigo, com você, com qualquer um de nós. Bom dia, irmã Persília Borges. Seja bem-vinda à nossa transmissão. Que Deus abençoe a irmã, abençoe o marido, o Carlos Alberto Borges, que Deus esteja abençoando a família em nome de Jesus. Então, veja bem, toda pessoa que tem a presença de Deus com ela, ela tem a proteção, ela é guardada. O mal não lhe atinge, o inimigo se levanta, mas não consegue lhe tocar. Mas a partir do momento que sai a presença de Deus da nossa vida, e Deus não sai porque Ele quer sair, somos nós que saímos da presença de Deus. Somos nós que deixamos a Deus, que abandonamos a Deus. Somos nós que distanciamos de Deus, não é Deus que distancia de nós. A partir do momento que se distancia de Deus, quando é que se distancia de Deus? Quando começa a praticar as práticas erradas, quando começa a andar no pecado, uma vida pecaminosa, quando começa a andar em desacordo com a palavra. Então, essa pessoa vai se distanciar de Deus. E distanciando de Deus, ela fica vulnerável, ela é uma presa fácil. Facilmente o inimigo domina, facilmente o inimigo prende. Ele é aquele que acorrenta, que algema. É assim que é feito no mundo espiritual. Então, veja bem, aí diz aqui no versículo 11, 1 Samuel 4, 11, e foi tomada a arca de Deus. A arca de Deus na Bíblia representa a presença de Deus. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Está vendo aí? Saiu da presença de Deus, não demorou muito, morreu o Ofni e o Finéias. E ele morreu nas mãos de quem? Dos filisteus. Ele morreu na mão dos inimigos do povo de Deus. Como eles estavam desprotegidos, os inimigos facilmente dominaram eles, e não só morreu eles dois, não. A Bíblia diz aqui, está escrito aqui, você ouviu ontem falando, que morreu 40 mil homens do povo de Deus. Morreu 40 mil homens naquela batalha. Os filisteus venceram 40 mil homens e mais de 30 mil homens fugiram. Mais de 30 mil homens correram. Mais de 30 mil israelitas correram e se alojaram, se esconderam no acampamento, com medo de morrerem também. Mas tudo por quê? Porque Deus não estava naquela batalha. Deus não estava naquela peleja. Não adianta querer pelejar sem a presença de Deus. Eu tenho que buscar primeiro a presença de Deus, eu tenho que primeiro ter certeza que Deus é comigo, para que eu possa ir à batalha, para que você possa ir à batalha e possa vencer a batalha, ter a batalha garantida, ter a vitória garantida. Então não foi o que aconteceu com eles. Morreram, pereceram, foram destruídos. Aí diz aqui, e foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Aí diz aqui, versículo 12. Então correu da batalha um homem de Benjamim. Correu da batalha um homem de Benjamim. Um homem. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui, que a garganta está arranhando um pouco. Então diz aqui que um dos homens de Benjamim correu da luta, da batalha, fugiu da batalha. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló. Chegou no mesmo dia a Siló. E trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. A roupa dele estava toda suja de pó, de barro, suja daquelas coisas pretas, e até na cabeça tinha terra. Deve ter levado tombo, passou por lugares que eram lugares cheios de lama, lugares que era pantanal, e ele ali para se safar, para escapar, para não morrer, enfiou a cabeça na lama,
sujou a roupa de lama e conseguiu sair do outro lado. E chegou lá a Siló. E o que é que ele queria fazer em Siló? Ele queria falar para aquele povo lá o que estava acontecendo no campo de batalha, o que estava acontecendo com o povo de Deus. Ele queria falar sobre aqueles que morreram, foram muitos que morreram, e os poucos que escaparam fugiram. Ele queria levar esse recado lá. E conseguiu chegar. Diz aqui que ele correu, chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E terra sobre a cabeça. Bom dia, irmã Maria Ana, Deus abençoe, seja bem-vinda à nossa transmissão. Um abraço a todo o povo do Paraná, de Toledo, Paraná. Deus esteja abençoando vocês aí, em nome de Jesus. Aí diz aqui, terra sobre a cabeça, versículo 13, diz assim, e chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira. Eli, você sabe que é o sacerdote. E aqui o lugar que ele chegou foi no templo, na igreja. Quando ele chegou na igreja, o sacerdote estava sentado numa cadeira. O que é que o sacerdote estava fazendo sentado numa cadeira? Aqui diz, chegando ele, eis que ali estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho. Ele estava ali vigiando, olhando, né? Olhando, observando, ao pé do caminho. Quer dizer, à beira do caminho. O Eli já andava fora do caminho há muito tempo. O Eli já não andava pelo caminho, apesar de estar no templo, apesar de ser reconhecido como um sacerdote, mas ele já andava pela beira do caminho há muito tempo, quando ele era aquele que encobria o pecado dos seus filhos, quando ele era aquele que fazia vistas grossas, quando ele era aquele que não corrigia os pecados do seu povo, ele começou a andar pela beira do caminho. Então, nenhum de nós podemos ter tais tipos de atitude, de não corrigir nossos filhos, de não corrigir os nossos parentes, de, às vezes, ficar se escondendo para não falar. Não, nós temos que falar. Tudo que Deus mandar falar, tem que falar. Tudo que Deus falar para falar, nós temos que falar. Você não tem que temer aquela pessoa. Você não tem que ficar preocupado com a reação daquela pessoa. Deus mandou falar, fale. Ô Marlene, ela já vem aí, em nome de Jesus. Então, veja bem, tudo que Deus mandar falar, eu chamei a Marlene, que ela está lá para dentro, para atender uma pessoa aqui. E se não falar assim, ela não escuta, ela está lá para dentro da cozinha. Então, veja bem, deixa eu voltar para cá, para não me perder aqui. Perder o fio da meada, onde eu estava. Eu não vou me atrapalhar, não, pode ter certeza, em nome de Jesus. Aí diz aqui, chegando ele, eis que Eli estava assentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Então diz aqui que o coração dele estava tremendo. Quer dizer, o que quer dizer isso? Eli estava com medo. Eli estava vigiando à beira do caminho, mas estava com medo. Quem vigia não tem medo. Você tem que vigiar, mas confiante em Deus. Vigiar, mas sabendo que Deus é contigo. Vigiar, mas sabendo que o Senhor está ali para te socorrer, para te amparar, para te guardar. É dessa forma que você tem que vigiar. Mas ele estava ali com o coração temeroso, ele estava ali com medo, amedrontado. Com medo, diz aqui, com medo da presença de Deus. Irmão, vamos analisar uma coisa aqui. Como é que eu posso ter medo da presença de Deus? Como é que eu, sendo conhecedor da palavra de Deus, você sendo conhecedor, conhecedora da palavra de Deus, como é que eu vou ter medo da presença de Deus? Eu sei que Deus está presente aqui nesse lugar. Eu sei que Deus está aqui nesse momento comigo. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter medo ou eu tenho que me alegrar com a presença de Deus? Você fica com medo por saber que a presença de Deus está na sua casa, ou você se alegra por saber que a presença de Deus está na sua casa? Responda para você mesmo. Responda, Patrícia Torres. A irmã está pedindo oração, né? Mas hoje a irmã está meio complicada aqui. Depois eu escrevo num papel e oro, tá bom? Em nome de Jesus. Porque no celular foge.
Zânia Maria, entrando agora em nome de Jesus. Zânia Maria. Bom dia, irmã Zânia. Deus abençoe, irmão, irmão Geraldo, toda a família, em nome de Jesus. Então, voltando para cá, se a pessoa está num lugar, ou em casa, ou na igreja, ou em qualquer lugar, e ela sente, e todo mundo fala, e todo mundo diz, a presença de Deus está nesse lugar, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Aí você também sente a presença de Deus naquele lugar. A tendência, o natural, o normal é o quê? Se alegrar, não é isso? Ficar alegre, ficar feliz. Oh, glória! Deus está nesse lugar. Oh, glória! Deus está aqui presente. Não é isso? Mas aqui diz que naquele templo, naquela igreja, quando a presença de Deus, anunciaram que a presença de Deus era chegada ali, que Deus ia estar presente ali naquele templo, o Eli, ao invés de se alegrar, o Eli se amedrontou, ficou com medo, seu coração com medo. Por que ele ficou com medo? Por que ele ficou com medo? Porque a pessoa sabe que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Toda pessoa conhecedora da palavra sabe disso. Está escrito na Bíblia Sagrada. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, o que é que o Eli entendeu? A presença de Deus aqui vai fazer com que eu pague preço. A presença de Deus aqui nesse lugar, eu vou ser aquela pessoa que vou sofrer as consequências agora da presença de Deus nesse lugar. Então, ele sabia que exatamente iria acontecer com ele aquilo. Ele iria cair nas mãos do Senhor. E o reino da coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Cair nas mãos de Deus vivo quando a pessoa está no pecado, quando a pessoa está no erro, quando não se acerta, quando não se arrepende, não pede perdão, deixa as coisas rolar, não está nem aí com nada, não liga para nada, não esboça nem um pouquinho de arrependimento, aí vai cair nas mãos do Deus vivo, aí horrenda a coisa é. Porque vai sofrer as consequências dos seus pecados, das suas práticas, dos seus consentimentos. Porque no caso Eli, ele consentiu os filhos dele roubarem, ele sabia que os filhos dele roubavam, ele consentiu os filhos dele ficar com mulheres na porta do templo, da igreja, com as mulheres, na bagunça, na gandaia, na zoeira. E ele consentiu, ele via, mas não repreendia, fazia vistas grossas, deixava passar, e constantemente os filhos dele faziam aquilo. Aí chegou um tempo, e Deus não estava presente nesse lugar. Deus não estava. Onde tem pecado, Deus não está. Deus não estava naquele templo. Deus não estava com Eli. Deus não estava com os filhos de Eli, o Ofni e o Finéias. E como é que Deus estava com Samuel? Deus não estava naquele templo, mas Deus era com Samuel porque Samuel o buscava. Samuel era limpo de coração. Samuel fazia diferença no meio daquele povo. A Bíblia diz que tem que haver a diferença do que serve e o que não serve a Deus. Mesmo em meio àquele povo que não serve a Deus, como nós vivemos neste mundo aqui, nós vivemos em meio a um mundo que muitos não servem a Deus. Mas tem que haver a diferença do que serve e o que não serve a Deus. Eu tenho que andar, você tem que andar, o cristão deve andar no meio desse povo fazendo a diferença. Todos reconhecerem que ele, que ela é servo ou serva do Deus Altíssimo. Se não houver essa diferença, é porque é igual. Não tem diferença nenhuma, que não tem diferença é igual. E a pessoa se mostra igual pelos seus atos, atitudes, palavras, práticas, por aí vai. Então veja bem, como Samuel buscava a Deus no seu coração, o seu coração falando com Deus, Deus ouvia Samuel. Deus falava com Samuel, porque não precisa Deus estar dentro do templo para falar comigo, com você. Se nós buscarmos a Deus em casa, buscarmos a Deus na rua, do alto dos céus o Senhor nos ouve, do alto do céu o Senhor nos responde. Não é obrigado a esperar, não. Deus tem que vir aqui para falar comigo. Ele vem pela sua palavra, é lógico. Quando a palavra é pregada, é Deus falando conosco. É a boca de Deus falando conosco. Eu não tenho que esperar
Não, vou esperar a presença de Deus aqui para poder falar. Não. A presença de Deus já está aqui na palavra, em nome de Jesus. Então, veja bem, quando Samuel ficou sabendo que a presença de Deus, que Deus iria estar presente agora naquele templo, ele já sabia que ali viria cobranças. Ele sabia que a presença de Deus ali naquele templo que ele dirigia, que ele cuidava, ele sabia que a presença de Deus agora naquele templo era para acerto, para um acerto com Eli, o sacerdote, das suas práticas, do seu comportamento, da sua maneira de ser, do seu agir. E por isso que ele temeu. Por isso que ele teve medo quando falaram que a presença de Deus era vinda e estava chegando naquele tempo. Ao invés dele se alegrar, ele temeu, ficou com medo. O coração dele acelerou, disparou. E o que foi que aconteceu? Vamos mais para frente, que você vai entender. Você vai entender e por que aconteceu. A presença de Deus está vindo, ainda há uma chance, ou não? Quando nós estamos na prática errada, que Deus vem ao nosso encontro, há chance ou não há de consertar? Há chance ou não há de sair do caminho da morte e para a vida? Há chance ou não há? Há chance. Mas muitas vezes a pessoa não abraça aquela chance. Muitas vezes a pessoa não aceita aquela chance. E mesmo Deus, sendo aquele que se propõe a mudar aquela história, a perdoar, aquela pessoa não abre seu coração, aquela pessoa não esboça uma reação e continua do jeito que estava. Aí vai, com certeza, acontecer aquilo que Deus fala na sua palavra, pela justiça, por causa da justiça. Aí, voltando para cá, o povo gritou, diz ali, chegando ele, eis que ali estava sentado junto a uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus, pela presença de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. Quando aquele homem de Benjamim chegou e falou, toda a cidade gritou. Aí no versículo 14, diz assim, versículo 14. E Eli, ouvindo a voz do grito, Eli ouvindo aquela gritaria, aquele povo gritando, festejando, aquela alegria toda, Eli, ouvindo a voz do grito, disse, que voz de alvoroço é esta? Eli não estava entendendo nada, compreendendo nada. Falou, que alvoroço é esse? O que esse povo está alvoroçado, apavorado? Que gritaria que é essa desse povo aí na rua, aí, do lado de fora? Aí ele perguntou, que alvoroço era aquele? Então chegou aquele homem, a grande pressa. Então chegou aquele homem, a grande pressa, né, chegou apressado, e veio e o anunciou a Eli. O homem foi na frente. A presença de Deus está vindo aí, ó. Deus está se aproximando. A presença de Deus vai estar nesse lugar. A presença de Deus já é no meio daquele povo que está lá fora. Por isso que eles estão pulando, festejando, alegres, felizes pela presença de Deus. E a presença de Deus está vindo para cá, para esse templo. Ele anunciou, ele foi na frente para falar, para que o Eli se preparasse. Mas o Eli não se preparou. Ele estava sentado naquela cadeira, sentado ficou. Tem gente que Deus fala para a pessoa se levantar, se erguer, para a pessoa ter atitude, para a pessoa reagir. E a pessoa fica na mesma posição que estava. Fica no mesmo ambiente que estava. Fica do mesmo jeitinho que estava. Deus mandou. Ele foi. Ele perguntou, ele falou, é a presença de Deus que está vindo aí. Eu vim te anunciar. Versículo 15. E era ali da idade de 98 anos. Está vendo aí? 98 anos tinha ali. Era jovem? Não. Já era bem avançada a sua idade. E ao invés, às vezes as pessoas, quanto mais velhas ficam na igreja, quanto mais velhas ficam no templo, ao invés da pessoa ampliar a visão, ela vai ficando cega.
Porque essa idade que está falando aqui do Eli, você sabe que ele, desde jovem, também estava no templo. Ele tinha visão, a visão dele era boa. Ele tinha uma visão perfeita. Quando era jovem, quando estava iniciando. Mas com o passar do tempo, ao invés do Eli ampliar sua visão, ao invés do Eli melhorar cada dia mais sua visão, ele foi perdendo a visão. Ele foi perdendo a visão e chegou ao ponto de ficar cego. Assim acontece com muito cristão, irmão. Ele fala, eu tenho 92 anos de igreja, 50 anos de igreja, 30 anos de igreja, sei lá, 40 anos de igreja. E ao invés da sua visão ampliar, ao invés da sua visão melhorar, ele vai ficando cego. Ele vai perdendo a visão. Quem vai perdendo a visão a cada dia, vai perdendo a visão a cada dia, perdendo mais, perdendo, vai chegar um ponto que vai ficar cego, ou não. Maria do Socorro, bom dia, irmã Maria do Socorro da Casa Verde. Deus abençoe em nome de Jesus. Ou não. Vai perder a visão ou não. Então aqui está provado que com o passar do tempo na vida do Eli, ao invés dele melhorar, dobrar, ampliar a sua visão, ele perdeu a visão. Foi diferente do Samuel. O Samuel, a cada dia, sua visão aumentava. O Samuel, a cada tempo que passava, a sua visão ampliava. Foi o contrário. Um perdia a visão, o outro ampliava a visão. E ambos dentro do mesmo templo. Então, dentro de um mesmo templo, pode acontecer de um perder a visão e outro ampliar a visão. Dentro de um mesmo templo. Pode acontecer. Pode acontecer até do sacerdote perder a visão e aquele que é principiante, que iniciou ali naquele lugar, que vai buscando a Deus, que vai se envolvendo com Deus, sua visão vai crescendo, vai ampliando, daí a pouco, aquele fica cego e aquele que começou, a visão amplia. Foi o que aconteceu aqui. O sacerdote ali perdeu a visão, o Samuel ampliou a visão, dentro do mesmo templo, na mesma igreja, no mesmo lugar, o mesmo ministério. Era o mesmo ministério, a mesma igreja, o mesmo templo que eles estavam. Então, e por que aconteceu isso? Já foi explicado. Nem todos que estão em Israel são israelitas. O Eli agia em desacordo com a palavra de Deus. O Eli fazia o contrário à palavra de Deus. Ele fazia o que era abominável à palavra de Deus. Então, qualquer pessoa, seja eu, seja você, seja quem for, se agirmos dessa forma dentro do templo, nossa visão, nós vamos cegando, vai perdendo a visão, e o diabo cegou o entendimento desse mundo, a Bíblia diz. Então é o diabo que cega, vai dando lugar ao diabo, ele vai cegando. E chega um ponto que a pessoa, mesmo um dia tendo sido um sacerdote, mesmo um dia tendo tido muita visão, chega um ponto que essa pessoa se torna agora um cego. E esse cego que eu estou falando aqui é espiritual. Eu não estou falando de cego carnal, cego físico. Aqui o que está se pregando é espiritual. Aqui o que está se falando é espiritual. Então veja bem, deixa eu ver se tem mais alguém que pôs alguma coisa aqui, porque no celular não dá para ver, irmã. Josélia Silva, Dilma Dias. Então veja bem. Aí diz aqui, voltando para cá, em nome de Jesus. E era ali da idade de 98 anos, estavam seus olhos tão escurecidos, está vendo aqui? Começou a escurecer lá naquele tempo lá que eu preguei aqui, falei ontem. Ele começou a escurecer, quer dizer, começou a perder a visão. Só que ele não buscou recuperar a visão. E foi se aprofundando no erro, na prática do erro, consentindo com o erro. E aqui foi cada dia mais escurecendo sua visão. Aí diz aqui que estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. Está vendo aí? 98 anos, estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. Quer dizer, já estava cego. Quem não pode ver está cego. Já não podia ver mais nada. Ele não via mais nada. Ficava como que estava vigiando, mas um cego vigia o quê? O que é que um cego vai ver? Mesmo ele estando vigiando, fala que está vigiando. Mas ele vai ver o quê se ele é cego?
vai ver nada. Não vai ver nada. Foi o que aconteceu com Eli. Aí no versículo 15 diz assim, 16, perdão, 15 já foi. Versículo 16, diz assim, e disse aquele homem a Eli. Aí aquele homem veio, chegou a Eli e falou, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu tenho algo para te falar. Escuta aí o que eu tenho a te dizer. Eu sou o que venho da batalha. Eu estava lá na batalha, eu estava lá na peleja. Eu vim de lá. Acabei de chegar de lá, da batalha. Acabei de chegar de lá da peleja. Eu sou o que vim da batalha, porque eu fugi. Está vendo aí? Ele falou, eu consegui chegar aqui da batalha, da luta, da peleja, porque eu fugi. Não foi porque eu venci. Não foi porque eu tive vitória. Não foi porque eu derrotei os filisteus. Eu só consegui chegar aqui porque eu consegui fugir. Irmão, isso é coisa de Deus? Com certeza não. Glória a Deus por essa palavra divina do nosso glorioso Deus. Aleluia. Obrigado. Amém, irmã Dilma. Glória a Deus. Glória ao nosso Deus, né, por essa palavra abençoada. Em nome de Jesus. Então, veja bem. Ele disse que conseguiu estar vivo porque fugiu. Então, tem pessoas que elas ainda conseguem estar vivas porque fogem. Foge da luta, foge do problema. Mas isso não quer dizer que solucionou o problema. Quem foge da luta não solucionou o problema. Quem foge da batalha não solucionou. Vale a pena fugir e por um tempo ficar livre daquele problema, mas sabendo que ele ainda existe? Que aquele problema ainda a qualquer hora pode lhe alcançar? Ele fugiu dos filisteus, mas não eliminou com os filisteus. Não acabou com os filisteus. Não venceu os filisteus. Os filisteus continuaram vivos lá e eles se escondendo. Mas a qualquer hora os filisteus podiam vir, com seu encalço, lhe alcançar e lhe matar. E acabar com ele. Quer dizer, o problema pode voltar a qualquer hora. Se o problema não foi resolvido, se nós fugimos do problema, a qualquer hora ele pode até parecer que por um tempo, né, ali deu uma tranquilizada, deu uma paz, mas a qualquer hora pode voltar novamente, porque não foi vencido. O problema que não volta é o problema que foi vencido. Os demônios que não voltam na nossa vida são os demônios que foram vencidos. Se nós fugirmos do diabo, fugir do demônio, nós podemos até nos esconder, ficar um tempo livre, mas não demora muito, eles nos encontram, eles nos acham, e nós vamos ter o mesmo problema, ou até maior ainda do que estava sendo. Então não compensa fugir. O negócio é encarar, mas encarar também sem Deus não dá. Encarar o problema sem a presença de Deus também não adianta. Porque encarar o problema sem a presença de Deus é morte na certa. É vencido, é destruído. É como eu falei ontem, aquele que... A Bíblia diz que em Cristo somos mais que vencedores. E eu expliquei para você que Cristo é a palavra. Eu expliquei para você que Cristo é a palavra. E estou falando aqui com a minha esposa. Então, veja bem. Cristo é a palavra. Então, na palavra, nós somos mais que vencedores. Se nós estamos na palavra. Isso é estar em Cristo. Só está em Cristo quem está na palavra. Aí diz que em Cristo somos mais que vencedores. Na palavra eu não sou só vencedor, eu sou mais que vencedor. Você é mais que vencedor, se você estiver na palavra. Andando de acordo com ela, praticando ela. Agora, se não estiver na palavra, não vai estar em Cristo. E se não estiver em Cristo, não vai ser mais que vencedor. Não vai ser nem vencedor. Então, o que é que vai ser mais que perdedor? Não vai ser nem perdedor, vai ser mais que perdedor. Foi o que aconteceu aqui com o povo de Israel, quando foram enfrentar os filisteus sem Deus. Foram mais que perdedores. Por que mais que perdedores? Porque foram uma batalha 2 vezes e perderam as 2 vezes. Perderam as 2 batalhas. E quase que morreu todos eles. Quase que morreu todos eles. Alguns ainda conseguiram escapar porque fugiram. Mas isso não quer dizer que depois não seriam alcançados. Aí que está, irmão. O porém, que nós temos que analisar.
que nós temos que refletir, que nós temos que meditar. Coisa séria, coisa séria. Então, veja bem. E disse aquele homem ali, eu sou o que venho da batalha. E eu só estou aqui porque eu fugi. Eu fugi hoje da batalha. Que não vai acontecer com você. Você não vai fugir hoje da batalha, vai? Eu vou fugir hoje da batalha? Negativo. Tem batalha? Quem é que não tem batalha? Todos nós temos batalha. Ainda tem batalhas que nós nem sabemos que vamos enfrentar, mas elas estão vindo. O que nós temos que fazer é nos preparar para enfrentar as batalhas. Então diz aqui, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele, que coisa sucedeu, filho meu? Aí ele perguntou, o que foi que aconteceu, meu filho? Ô filho meu, você está falando que fugiu, que houve uma batalha, que houve uma peleja, que fugiu da guerra. O que foi que aconteceu lá na guerra, na batalha? O que é que aconteceu por lá? Ele era o pai do Ofni e Finéias, que estavam lá na batalha, que estavam lá no meio dessa peleja, no meio dessa luta. 17. Concluindo aqui, o nosso raciocínio daquilo que Deus deu para hoje. Daqui a pouco nós vamos orar e colocar diante de Deus nossas petições, e Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Então diz aqui, versículo 17. Então respondeu o que trazia as novas. Respondeu o moço que veio trazer as notícias, as novas notícias, né? Novas é notícias. Então o moço que veio trazer as notícias respondeu, trazia as novas, e disse, Israel fugiu de diante dos filisteus. Ele falou, o povo de Deus fugiu dos inimigos, fugiu dos filisteus. Israel correu, fugiu, não aguentou, não suportou, não deu para encarar, não deu para vencer. Se eles encaram, seriam todos vencidos. Lógico, sem Deus, quem é que vence? Sem a presença de Deus, sem mim nada podereis fazer. Quem é que vai vencer? Diz aqui. E então respondeu que trazia as novas e disse, Israel fugiu de diante dos filisteus. E houve também grande destroço entre o povo. O que é isso, irmão? Destroço. Destroço é destruição, né? Já está dizendo, destruição. Houve uma grande destruição, os inimigos, os filisteus destruíram tudo. Destruíram todos os pertences dos israelitas, do povo de Deus. Destruiu todos os pertences, destruiu tudo que eles tinham. O que eles tinham, eles destruíram. Então, toda pessoa que vai encarar os inimigos sem ter a presença de Deus, sem estar de acordo com a palavra de Deus, sem estar em Cristo hoje para nós, que é a palavra, sem estar de acordo com ela, o inimigo vai ser aquele que vai encarar e vai destruir tudo que nós temos, irmão. Ele destruiu tudo que eles tinham, destruiu os destroços, foi grandes destroços, diz aqui. Destruiu tudo que eles tinham. Então, hoje não é diferente, se nós encararmos sem a presença de Deus, os inimigos vão ser aquele que vai destruir. Ele vai destruir tudo que você tem, vai destruir seus bens, vai destruir sua casa, vai destruir sua família, vai destruir seu casamento, vai destruir seus filhos, vai destruir seus negócios, sua empresa, sua firma, suas vendas, aquilo que te pertence. Grande vai ser o destroço. Quer dizer, grande vai ser a destruição. Aí, às vezes, a pessoa fala, que é isso? Mas eu sou de Deus, eu sirvo a Deus. Que é isso? Deus é conosco. Como é que o inimigo... Irmão, eu estou falando aqui que se Deus não estiver conosco, todas essas coisas nos sobrevêm. Eu estou explicando desde o começo aqui que isso acontece com quem não tem a presença de Deus. Quem tem a presença de Deus, é lógico que nada disso acontece. Vai ter luta, peleja, mas vence. Vai encarar o inimigo, mas o inimigo que é o derrotado. Ele já está derrotado. A pessoa vai à luta, à peleja, já sabendo da vitória. Agora, quem não está na presença de Deus, quem não tem Deus presente na sua vida, ele vai à luta, às vezes ele acha que vai vencer, acha.
Ele acha, é tão ignorante que acha que vai vencer. Mas para quem compreende, sabe que a derrota já está decretada. Quem vai à batalha sem a presença de Deus. Então isso acontece dessa maneira, dessa forma. Se eu não quero derrota na minha vida, eu vou manter a presença de Deus na minha vida. Se você não quer derrota nas lutas que você enfrentar, nas batalhas que você enfrentar, nas pelejas que você enfrentar, se você não quer derrotas, mantenha-se na presença de Deus. Ele será um muro de fogo em tua volta. O Senhor Deus será um muro de fogo em minha volta, em tua volta, em nossa volta. E esse muro de fogo, nós estamos no meio, guardados, cercados, protegidos por esse muro de fogo. E qual vai ser o inimigo, o diabo, o demônio que vai passar por esse muro de fogo para me atingir, para te atingir? Qual vai ser esse que vai passar? Por ele que é um muro de fogo, por ele que é a proteção. Aí está. O povo de Israel aqui não teriam sido vencidos se tivesse um muro de fogo em volta deles. Na hora que os inimigos investissem para atacar o seu povo, o povo de Deus, eles iriam esbarrar no muro de fogo. Eles iriam dar de cara com o muro de fogo. E nenhum deles iriam passar pelo muro de fogo. Isso quer dizer que nenhum dos israelitas, do povo de Deus, seria ferido. Seria vencido. Nenhum deles. Então a prova está aí, que não tinha um muro de fogo. Que foi 40 mil que morreram da primeira investida. 40 mil foram feridos. Depois foi mais 3 mil depois da segunda. 43 mil no total. Foram feridos. Foi o inimigo que passou pelo muro de fogo? Os inimigos passaram pelo muro de fogo? Foi isso? O muro de fogo não foi suficiente? Foi isso? É lógico que não, irmão. Acontece que não tinha o muro de fogo. Por isso que eles atingiram, alcançaram os israelitas, alcançaram o povo de Deus. E por que não tinha o muro de fogo? Porque aquele povo não buscavam para ter o direito de ter esse muro de fogo em sua volta. Não faziam por onde ter esse muro de fogo em sua volta. Esse que foi o problema. E esse que continua sendo o problema. Continua sendo o problema de muita gente nos dias de hoje. E vai continuar sendo se nós não abrirmos nossos olhos. Se nós não vigiarmos, não atentarmos para aquilo que Deus fala pela sua palavra. Fatalmente vai continuar sendo dessa forma, até que tudo isso aqui se acabe, até que tudo isso aqui seja destruído, porque vai ser como está escrito na palavra de Deus. Então veja bem, diante dos filisteus, ele diz aqui, Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso, ele falou, além desse destroço todo aí, além disso também teus 2 filhos, Ófine e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. Está vendo aí? Quer dizer, a presença de Deus foi tirada da vida de Ófine e Finéias. Quando foi tirada a presença de Deus da vida de Ófine e Finéias, ambos morreram na batalha, ambos morreram na peleja. Ele veio trazer a notícia que os 2 filhos dele, Ófine e Finéias, tinham morrido na batalha, porque a presença de Deus já não era mais na vida deles. Quer dizer, eles estavam desprotegidos. Desprotegidos porque pecaram, porque roubaram, porque prostituíram, porque transgrediram na porta da igreja, porque fizeram as coisas abomináveis diante dos olhos de Deus. E por isso a presença de Deus foi retirada deles, e quando os inimigos investiram, eles foram feridos e morreram. Filhos do sacerdote. Filhos do sacerdote que sabia que os filhos faziam isso. Que já convivia com isso há muito tempo com seus filhos no templo. E amanhã eu falo o que aconteceu com o Eli. Porque não parou por aí. Ele veio trazer a notícia, teus filhos morreram. O Eli estava sentado numa cadeira. Recebeu aquele choque.
recebeu aquela notícia. Irmão, quem está fora da presença de Deus só recebe má notícia. Quem está fora da presença de Deus, que não está com Deus na sua vida, que não está de bem com Deus, é só má notícia que vem. É um que morreu, é outro que está doente, é outro que acidentou, é outro que não sei o que mais lá. Está provado aqui, o Eli estava dentro do templo, sentado numa cadeira, e o homem veio de lá de fora, veio trazer, dizer que as novas, veio trazer notícias para ele. Veio trazer notícias dos seus filhos. E foi boa a notícia dos seus filhos que esse homem trouxe para o Eli? Ele veio trazer má notícia. Ele veio falar para o Eli que seus filhos morreram. Morreram na batalha, morreram na peleja. Os filisteus se levantaram a batalha contra eles e eles não resistiram e foram vencidos e morreram. Não eram servo de Deus? Eram taxados de servo de Deus. Eram chamados de filhos de Deus, servo de Deus. Mas na realidade só tinha o nome de servo, porque na realidade não era isso que eles faziam. E pelos seus pecados morreram. A Bíblia diz que a alma que pecar no seu pecado morrerá. Eles morreram no próprio pecado que eles praticavam, porque não se arrependeram, não anularam, não extinguiram o pecado da sua vida e acabou fatalmente acontecendo o que a palavra fala. Então, quem anda fora da presença de Deus só tem má notícia, irmão. É má notícia que vem do médico, é má notícia que vem do patrão, é má notícia que vem da família, é só má notícia que vem. Agora, o pior é quando a má notícia é de algo que realmente aconteceu. Porque tem má notícia que vem que aconteceu mesmo aquilo. O que esse homem falou aqui, para o Eli, aconteceu. Os filhos dele morreram. Ele veio trazer uma má notícia que aconteceu. É diferente quando você é uma pessoa de Deus, que tem Deus na sua vida, que tem Deus no seu caminho, que tem Deus no seu coração, que tem Deus em tudo. E o diabo vem com a mentira, com o engano, trazer uma má notícia. Você não se abala. Você não se abala porque você sabe que aquilo é mentira. Você sabe que aquilo não é verdadeiro. Aquela notícia que o diabo veio trazer é tentando te enganar. Então você não vai aceitar aquele engano, aquela mentira do diabo, porque você sabe como você anda com Deus e você sabe quem é o Deus que você serve. Então você não vai se abalar. Eli se abalou quando recebeu a má notícia. Ele se abalou tanto que amanhã eu vou falar o que aconteceu quando ele ouviu essa má notícia. Mas aquela má notícia era verdadeira, aconteceu mesmo. Os filhos dele estavam mortos, morreram. E por que ele recebeu essa má notícia? E aquilo era verdadeiro, justamente por esses motivos aí. Foi a notícia que veio de um homem que viu o que aconteceu lá. É diferente do diabo usar alguém e vir falar para você uma notícia que é falsa, que é mentira, que é enganosa. Você sabe tanto que é mentira aquilo que o diabo usou a boca de alguém para falar, que você não se abala. Que aquilo não te causa dano algum. Então é por aí que sabemos como é que estamos com Deus. E que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Chegamos ao término do perto do meio-dia. E agora nós vamos fazer uma oração, pedir a bênção de Deus para o nosso fim de semana, para o nosso dia a dia, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo fale mais, que você medite mais nisso que você está ouvindo, está aprendendo, você estamos aprendendo pela palavra, que nós estejamos meditando cada dia mais para aprendermos mais com o Senhor através da sua palavra. Amanhã não temos o perto do meio-dia, amanhã é sexta-feira. Nós voltamos segunda-feira, às 11h30 da manhã, com perto do meio-dia. Começa às 11 horas com a irmã Ana Ingrid, 11 horas no perfil Ana Ingrid Gonçalves, às 11 horas com os louvores, e um versículo que ela medita lá e prega, e leva até as pessoas. Aí quando é 11h30, aí é no meu perfil, Gilvandi Cavalcante, no Facebook, aí vem o estudo, aí vem a palavra, vem aquilo que Deus nos dá em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar agora. E segunda-feira nós estaremos de volta aqui em nome de Jesus. 11h30, 11 horas com a Ana Ingrid, 11h30 comigo em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai,
Em nome de Jesus. Agora, meu Deus, eu estou daqui, da igreja, meu Deus, de Santana, a Cruzeiro do Sul 3.320. E essa pessoa, meu Deus, está lá da casa dela. Tem gente que está lá no Paraná, tem gente que está lá em Santa Catarina, tem gente que está aqui em São Paulo, tem pessoas que estão, meu Deus, em outras cidades, na Bahia, no meu caso da irmã Rose Nascimento, que mora na Bahia. Meu Deus, tem a irmã Marlene Gomes, que mora também aqui em São Paulo. Tem a irmã Márcia Santos, que é lá de Santa Catarina. Oh, Deus amado, tem a irmã Josélia, que é daqui de São Paulo, a irmã Zânia, que é de Piracicaba, que também está acompanhando. Oh, Deus amado, e aquelas pessoas que eu não citei o nome, pessoas que vão assistir depois, pessoas que vão acompanhar depois no YouTube, porque é postado no YouTube também, Gilvandi Cavalcante. Você pode procurar lá no YouTube, vai na lupinha, escreve Gilvandi Cavalcante, você vai achar meu canal, e lá vai estar postada a mensagem do dia. Todo dia, quando termina aqui a nossa mensagem, eu posto no YouTube, para que você possa estar acompanhando também. Você pode nos acompanhar também pelo Kawai. Você pode acompanhar também. Tem gente que fala Kwai, outro fala Kawai. Mas você entendeu qual que é, né? O aplicativo. Você pode procurar também lá no Kwai ou Kawai. Você pode procurar lá também, que tem os vídeos que eu estou colocando de 5 minutos, de 4 minutos, de 3 minutos, de 2 minutos. Vídeos muito eficientes, eficazes. Vídeos que estão alcançando lugares longínquos, onde eu não posso ir, onde minha voz, onde o meu corpo não pode ir, vai a voz, vai a imagem. Isso é o poder de Deus que leva essa mensagem a pessoas em lugares longínquos da face da terra, para que pessoas sejam libertas, curadas, alcançadas pelo poder de Deus, tudo no intuito de salvar, tudo no intuito de levar salvação a esse povo. E qualquer um desses aplicativos, Kawai, TikTok, você pode procurar Gilvandi Cavalcante, vai estar lá os vídeos, Instagram, YouTube, Facebook. Então nós estamos colocando em todas as plataformas para alcançar o maior número possível de almas para o reino de Deus, em nome de Jesus. Então fica aqui o convite. Se você não consegue assistir por uma plataforma, você pode assistir depois em outra, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por esta manhã contigo. Por saber que essas pessoas, meu Deus, ouviram tua palavra e guardaram no coração. E que cada uma dessas pessoas estão, meu Deus, na fé de alcançar sua vitória, de alcançar sua bênção, de alcançar o resultado desejado. Seja, meu Deus, na saúde, seja na vida financeira, seja na vida conjugal, seja na vida empresarial, ministerial. Meu Deus, eu creio, e essa pessoa também crê na sua bênção, na sua vitória, na sua conquista. Onde houver um impedimento, onde houver uma barreira, onde houver um obstáculo, seja repreendido agora, pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus. Diabo, pega teu impedimento, pega tua barreira, pega tua doença, o vício que você colocou naquela pessoa que essa irmã, esse irmão está orando agora por ele, por ela. Colocou aquela pessoa no álcool, no alcoolismo, colocou essa pessoa nas drogas, colocou essa pessoa na prostituição, na prática do roubo, do crime, do tráfico. Onde houver uma maldição na vida dessa pessoa, eu repreendo e paraliso agora, pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus. Diabo, pega todo o teu mal, pega toda a tua maldição, pega tudo que é teu agora, em nome de Jesus. Você daí, dirigimos a nossa voz ao inferno e damos a ordem. Diga, diabo, pega tudo agora que é teu. Diga, sai da minha vida. Diga, sai do que é meu, sai da minha casa, dá o fora, sai, vai embora e nunca mais volta em nome de Jesus. Declaramos a bênção na vida de cada uma dessas pessoas para a glória de Deus em nome de Jesus. Todos digam amém? Glória a Deus. E fica aqui o meu abraço, um ótimo final de semana para todos e para todas. E até a próxima segunda-feira, perto do meio-dia. 11 horas com a Ana Ingrid, 11h30 comigo no Facebook, Gilvandi Cavalcante. Até lá, Deus abençoe, fiquem na paz e um ótimo final de semana em nome de Jesus.